Fala aí pessoal, começando mais uma aula aqui e hoje a gente vai continuar falando sobre a superfície de um prisma, sobre a área da superfície de um prisma. Na nossa última aula, nós fizemos já alguns exemplos sobre isso, só que apenas falando do paralelepípedo. Aqui a gente vai ver outros sólidos, tá bom? Então vamos começar por esse exemplo aqui. O exemplo fala o seguinte: uma empresa de perfumes desenvolveu uma nova embalagem promocional para a época do Natal. A embalagem ela terá a forma e dimensões que são mostradas na imagem abaixo, essa imagem aí que vocês estão vendo na tela. Aí eu tenho algumas perguntas. A letra A quer saber qual é o sólido que é representado por essa imagem. Bom, a gente já aprendeu que um sólido com essas características aqui, né, que ele tem duas faces aqui, ó, opostas iguais, interligadas com faces laterais que formam retângulos, esse sólido aqui ele é um prisma. E o prisma ele tem diversas formas diferentes. E o resto do nome do prisma a gente pode dar de acordo com a base dele. Como a base desse prisma aqui, ó, é um polígono de 3 lados, ou seja, um triângulo, a gente fala que esse é um prisma de base triangular. Então, a resposta da nossa letra A é essa. Ele é um prisma de base triangular. Então, essa letra A aqui é apenas para fazer a classificação. Vamos continuar aqui na letra B. Calcule a área da base dessa embalagem. Por que é importante saber classificar o tipo de prisma? Porque sabendo o tipo de prisma, a gente consegue calcular a área da base, a área total dele com mais facilidade. Como a gente já sabe que esse é um prisma triangular, significa que a base é um triângulo. Se a base é um triângulo, a área que eu quero calcular é a área de um triângulo. Bom, já aprendemos a calcular a área do triângulo. Você tem aquela fórmula básica, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Só que aqui, se você reparar, ele não dá a medida da altura. Está até destacada aqui, né? A altura, só que ele não dá a medida. E outra coisa que você pode reparar é que todas as medidas são iguais. Esse é um prisma regular e a base é um triângulo regular. É um triângulo com 3 lados iguais, é um triângulo equilátero. Então, eu posso calcular a área desse triângulo com a fórmula da área do triângulo equilátero, que a gente também já aprendeu isso há algum tempo. Aí, quem não lembra da fórmula da área do triângulo equilátero, vamos já colocando aqui que eu estou calculando a área da base desse meu prisma, vai ser a fórmula da área do triângulo equilátero, que é o lado desse triângulo ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido por 2. Beleza? Bom, essa é a fórmula para calcular a área. Qual que é o lado desse triângulo? O lado mede 2 centímetros. Então, é só substituir o L aqui de lado por 2. Isso vai ficar igual, então, a 2 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Coloquei aqui 2, pequeno errinho aqui, tá? É dividido por 4, ok? Bom, 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. Então, aqui em cima vai ficar 4, aqui embaixo também é 4. Eu posso cancelar esse 4 com esse 4, já que 4 dividido por 4 é 1. Fica apenas raiz do 3. Então, a área da base dessa embalagem, ela mede raiz de 3 decímetros quadrados, já que tudo está em decímetros. Um detalhe, eu vou manter o valor raiz de 3, eu não vou calcular nem o valor aproximado, né? A gente sabe que a raiz de 3 não tem valor exato. Eu vou deixar a raiz de 3 o máximo que eu puder. Se eu precisar substituir lá no final, eu substituo. Por enquanto, eu não vou substituir.
Vamos para a letra C. Na C, eu quero que calcule quantos decímetros quadrados de material serão usados para fazer uma embalagem. Bom, para fazer a embalagem, eu preciso saber quanto de material eu vou gastar para fazer esse fundo aqui da caixa, essa superfície aqui, ó, do fundo da caixa, essa superfície aqui, ó, que é esse topo aqui da caixa. Quanto de material vou precisar para fazer essa lateral aqui da caixa, essa outra lateral e a outra que está lá no fundo, que agora já não dá mais para eu riscar. Ou seja, para eu saber quanto de material preciso para fazer uma embalagem, eu preciso saber qual que é a área total da superfície do meu sólido. E é isso que a gente vai calcular aqui agora. Como eu já fiz a área da base, aqui na letra B, não vou calcular de novo a área da base, faltou saber quanto que tem de área na lateral. A área da base, essa área aqui, ó, eu já fiz. Lembrando que essas duas aqui, elas são iguais. Falta saber quanto que é essa área lateral aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de uma dessas faces, uma área aqui lateral só, e o resultado eu multiplico pela quantidade de faces que eu tenho. A lateral de qualquer prisma, a gente já pôde perceber, né, que sempre quando se forma, sempre gera um retângulo. Então, basta eu calcular a área de um retângulo. E a área de um retângulo é só eu multiplicar as suas duas dimensões, que no caso é 4 por 2. Então, a área de uma das laterais é 4 vezes 2, que é igual a 8 decímetros quadrados. Agora a gente vai para a área total. A área total dessa superfície, aí sim eu preciso de todas as duas bases. Então, como uma base só mede raiz de 3, duas bases, 2 raiz de 3, mais a área de toda a lateral. Como uma face lateral mede 8 e o prisma de base triangular ele tem uma, duas e essa daqui de trás, né, 3 faces laterais, eu vou multiplicar o resultado de uma por 3. Beleza? Vou ficar então com 2 raiz de 3 mais 24 decímetros quadrados, tá? Só não vou cor. Acho que não vai aparecer aí para vocês, que já estamos no fim, mas aqui é em decímetros quadrados, ok? Bom, essa é a área total. Então, isso é a quantidade que eu preciso para fazer a embalagem. Ah, mas eu preciso calcular essa raiz de 3? Bom, eu penso o seguinte, se o problema der o valor da raiz de 3, ele já está te falando que, ó, você tem que calcular a raiz de 3. Se eu não der para vocês assim, o valor da raiz de 3, pode até deixar indicado essa expressão aqui. É bom ir além, mas deixar indicado essa expressão já foi feito o caminho principal. Agora, por que a gente vai ter que calcular a raiz de 3 obrigatoriamente nesse problema? Por causa da letra D. Na letra D, ele quer o custo ele fala que o custo por decímetro quadrado que essa empresa terá é de 89 centavos. Qual é o custo para fabricar 500 embalagens? Então eu preciso saber exatamente quantos decímetros quadrados eu gasto de material para aí saber quantos reais eu gasto em uma para saber quanto que eu gasto em 500. Então eu vou precisar calcular aquele raiz de 3 ali. O que eu vou fazer? O raiz de 3 ele é aproximadamente 1,7, tá? Então vai ficar 2 vezes 1,7 mais 24. 2 vezes 1,7 é 3,4. Isso mais 24
fica igual a 27,4. Tranquilo? Até aqui tudo bem, né? Então, eu sei que para fazer uma embalagem, eu preciso de 27,4 decímetros quadrados de material. Aproximadamente, né? Porque eu peguei um valor aproximado da raiz de 3. Então, esse é para 1. E para 500? Ou melhor, esse é a metragem. E quanto que eu gasto em reais? O custo em reais, bom, de 1 é 89 centavos por decímetro. Como são 27,4 decímetros, vamos ver quanto que isso dá em reais. 27,4 vezes 89 centavos, já que é 89 para cada decímetro. Isso daqui dá também um número aí meio quebrado. Não vou nem colocar o R cifrão aqui só para caber. Na resposta final eu coloco 24,386. Tá? Só que como a pergunta é de 500 embalagens, eu vou ter que pegar esse resultado. Vamos até indicar aqui que é para 500 agora. Que aí sim é a nossa resposta final. Então, para 500 embalagens, vai ser 500 vezes 24,386. Isso daqui, aí sim já vamos colocar aqui a resposta em dinheiro. R$ 12.193,00. Ok? Então, nós temos aí a solução desse nosso primeiro exemplo. Fizemos aí meio que passo a passo, classificamos o sólido, fizemos a base, fizemos a lateral, fizemos a área total e, por fim, fizemos algo mais do cotidiano mesmo, que é mais da prática, que vai ser mais usual, que é fazer cálculos envolvendo aí quanto que você vai gastar de material, quanto que custa em reais esse gasto de material. Tá aí, embalagem cara, hein? Aqueles perfumes, sabe, chique que você compra aí, que é o olho da cara, é desses aí. A embalagem é mais cara do que um perfume simples que a gente compra. Mas vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo hoje, porque eu quero que não fique só com um prisma. Eu quero que a gente veja aí de outros prismas. Já falamos de paralelepípedo, do prisma de base triangular. Vamos fazer mais um. Agora a gente vai fazer com um outro prisma. Esse exemplo, rápido e direto, tá? Classifique, né? Vamos classificar esse prisma e calcular a área da superfície dele. Bom, classificar é só para a gente realmente estar identificando a figura que está na nossa frente. Aí, no caso, o que a gente tem? Um prisma, né? Cuja base tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, um polígono com 6 lados é chamado de hexágono. Então, isso daqui é um prisma cuja base é um hexágono. Então, prisma de base hexagonal. A gente pode escrever aqui que esse é um prisma de base hexagonal. Escrevendo assim meio torto mesmo, só para preencher esse espaço aqui. Bom, e aí como é que a gente vai calcular a área da superfície dele? Vamos começar pela base. A base é um hexágono, tá? Eu não marquei aqui na figura, eu deveria ter marcado para ficar mais claro para vocês. Só que todos esses lados aqui, eles medem 6, tá? A construção desse hexágono aqui é justamente para que ele seja regular, ou seja, todos os lados iguais e o prisma ele seja um prisma regular. Bom, então como é que a gente calcula essa área da base? A área da base, se é um hexágono regular, a gente já viu também uma fórmula para calcular a área de um hexágono regular. Se você aí já esqueceu, a fórmula é a seguinte: é 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tá? Essa é a fórmula para calcular a área de um
hexágono regular. Como a base é um hexágono regular, a gente pode usar a mesma fórmula. Vamos trocar, então, o lado L nessa fórmula pelo lado do hexágono, que é 6. 3 vezes 6 ao quadrado, raiz de 3, né, vezes a raiz de 3, dividido por 2. Então, essa minha base tem uma área igual a... Vamos fazer aqui primeiro a potência, né? 6 ao quadrado é 36. 3 vezes 36, vezes a raiz de 3, dividido por 2. Eu vou simplificar, você até poderia multiplicar aqui e depois dividir por 2. Eu já vou dividir logo aqui por 2, para ficar um número menor. 36 dividido por 2 é 18. 3 vezes 18 é 54. Então, isso é igual a 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a base, tá? A base desse prisma, ele é um hexágono, então a gente calcula com a fórmula do hexágono. Só que eu quero a área da superfície dele toda. Então, além da base, eu tenho a lateral. Lateral de um prisma sempre é um retângulo. Então, para eu calcular a área lateral, basta calcular a área de um retângulo. Multiplicação das duas dimensões dele. No caso, 6 por 8. Esse retângulo aqui mede 6 por 8. Então, a área 6 vezes 8, que é igual a 48 centímetros quadrados. Ok? Área total, vamos somar tudo. Então, área total. E o que é tudo? Não é uma base só. O prisma ele tem duas bases. Sempre são duas faces iguais. Então, a gente vai estar multiplicando esse resultado aqui por 2. 2 vezes 54, raiz de 3. De novo, não estou substituindo a raiz de 3 agora. Se precisar, eu substituo lá no final. É o que eu recomendo que vocês tentem fazer o máximo, tá? Porque às vezes no meio do caminho pode surgir algo que te ajude a simplificar, até mesmo cortar essa raiz aí, tá? Mas a área lateral. E aí a lateral, ela vai mudar de acordo com o prisma. Esse prisma aqui, que eu já risquei tanto, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Você olha para a lateral dele e você conta quantas faces esse prisma tem. E aí é só você ver pela base. Porque se a base tem 6 lados, vou subir 6 retângulos, tá? O outro prisma que a gente fez agorinha era um prisma triangular, subiu 3 triângulos, né? Colocando assim para facilitar a visualização de vocês. Então, sempre pela base você vai saber quantas faces laterais tem. Como é um prisma hexagonal, hexágono 6, são 6 faces laterais. Ou seja, vou multiplicar o resultado da área lateral por 6. Então, 6 vezes 48. A área total, então, vou colocar só um T agora. 2 vezes 54 é 108. Mais 6 vezes 48 é 288. E aqui eu vou deixar assim indicado, tá? Eu não vou substituir o raiz de 3 não, porque não tem nem tanta necessidade aqui, eu não preciso fazer mais nenhum cálculo. Eu já tenho ali meu resultado indicado. Se houvesse necessidade, se for uma questão objetiva, que você tem alternativa e o resultado esteja aproximado, aí você substitui o raiz de 3, ou se o problema já me desse o valor da raiz de 3, como não é o caso, eu vou parar por aqui, eu vou deixar o resultado assim, só botando a unidade de medida que são centímetros ao quadrado, tá bom? Até porque o mais importante a gente já fez até aí, que é conseguir calcular toda a área total dele. O último passo aí fica a critério aí, se vocês quiserem, é só trocar a raiz de 3 por um valor aproximado e terminar a soma. Beleza? Então a gente viu
como calcular a área de mais dois da superfície de mais dois prismas, com base no que a gente já estudou. Então você já sabe calcular aí a área de algumas figuras, que sempre é do mesmo jeito. Você olha para a base, você olha para a lateral, você faz esses cálculos e você junta eles. Depois você faz uma soma dos dois resultados. Vai ser um padrão que vai se repetir aí com outros sólidos, tá bom? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, só comentar, só mandar mensagem, beleza? Então, a gente se encontra aí na próxima aula. Bons estudos para todos e até a próxima.